Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje eu vim aqui, quarta-feira, né, dia 8, para nós fazermos nossa aula de História e Geografia, módulo 6. Hoje nós vamos começar a estudar da rua ao quarteirão. Então, nós só fizemos um estudo da nossa escola, já contamos como que ela é, já contamos o que tem bem próximo à escola, né? E vocês observaram que como é a rua da escola, né? Qual o tamanho dela, como é o movimento dela, que ela está em frente a uma praça, nós já fizemos tudo isso, né? Tem um mercadinho. E hoje nós vamos estudar mais profundamente como que se formam, né, os quarteirões, as ruas. Para dar início, nós vamos olhar uma obra lá na página 98, uma obra de Cândido Portinari, que ele está mostrando como eram as ruas na época que ele pintou isso aí, né? Na cidade que ele nasceu. E a gente vê que são ruas de terra, né? E as crianças estão brincando, não tem movimento, né? Não tem calçamento, não tem energia elétrica, né? Vocês podem observar aí no de vocês. Quem foi Cândido Portinari? Foi esse pintor que pintou essa obra em 1932. Ele é um conhecido pintor brasileiro, ele é muito famoso. Nasceu em Brodowski, interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha, né? Pequena do estado de São Paulo. Em 1935, Portinari recebeu uma premiação em Nova York por um quadro denominado Café. Deste momento em diante, sua obra passou a ser mundialmente conhecida. Ele faleceu em 1962, aos 58 anos, no Rio de Janeiro. Então, um pouquinho que a gente sabe do Portinari, né? Se fossem para vocês darem um nome para esse quadro que ele pintou, que nome vocês dariam? Vocês vão completar aqui no número 1. E quais são as características dessa rua onde as crianças estão? Então, vocês estão vendo aí que não tem calçamento, que a rua é de terra, que não tem movimento, que tem uma igrejinha nessa rua, né? E como antigamente a rua da igreja era a rua principal, então a gente pode dizer que essa é a rua principal da cidadezinha onde ele morava, né? Que as crianças têm espaço para brincar, né? Que não tem perigo, não é uma rua movimentada. Depois nós vamos para a página 99, ruas e avenidas. Então, as ruas e avenidas são onde circulam, né, os carros, as pessoas, né? Por elas passam pedestres, que são as pessoas a pé, bicicleteiros, motociclistas, motoristas de carros, de ônibus, de caminhões, que estão indo e vindo de um lado para o outro. Você sabe qual a diferença entre rua e avenida? É que as ruas são menores e menos largas. As avenidas, elas são largas, mais extensas, né? Que as ruas, geralmente, elas atravessam a cidade. E as avenidas, elas têm mão dupla. Então, de um lado, os carros só vão, do outro, eles só vêm para facilitar. Geralmente, as avenidas, além de largas, elas possuem um canteiro central, a maioria delas. Quando não possui um canteiro central, ela tem divisões ou pintadas no chão ou com aqueles separadores que ficam nas pistas também, para indicar até onde pode ir, até onde é a sua mão, onde é a mão do que está vindo. Então, nas avenidas, geralmente, elas têm para o motorista seguir só no sentido que ele pode, para evitar colisões, para facilitar o trânsito, tá bom? Depois que vocês já sabem sobre isso, vocês vão observar algumas imagens de ruas e de avenidas e vão descrevê-las. Falar do que é a pavimentação, se é asfalto, se é pedra,
se é uma rua ou uma avenida movimentada, se tem vegetação, se tem construções, se são ao longo dessa rua, se tem praças. Vocês vão descrever. Vocês vão começar por essa imagem aqui, olha. Então, nós vemos aqui que é uma rua pavimentada, com bastante vegetação, com uma praça, né? E que ela não tem muito movimento, provavelmente ela seja uma rua residencial. A gente vê que tem várias casas e que é bem tranquila, né? Na verdade, essa aqui tem uma informação aqui embaixo, olha, que é uma rua de Santa Catarina, da cidade de Pomerode. Então, essa foto. E é uma cidade pequena, então é uma rua pouco movimentada. Depois nós temos uma avenida. E olha a divisão que a professora falou aqui, olha. Vendo? Tem uma divisão aqui. Para separar de um lado, vocês veem que os carros estão indo e o outro eles estão vindo, né? Eles são em sentidos opostos e tem a divisão ao meio. Então, é uma avenida, vocês veem que ela é bem mais larga e ela é bem movimentada, né? E as construções são pontes, né, de acessos a outros bairros que a gente tem aqui em cima, ó. Estão vendo? Tem viadutos, tem pontes. E aqui embaixo, a gente vê uma rua de terra, bem simplesinha, né? Sem movimento, com as pessoas tranquilas, com mato em volta. É uma rua em Bom Jesus da Serra, na Bahia. Então, é bem diferente das outras, né? O tipo de construção, não tem movimentação, a rua não tem asfalto. A gente percebe grandes diferenças, né? E depois vocês vão para a página 101. As ruas mudam. As ruas e avenidas se transformam ao longo do tempo. E aqui nós temos foto da mesma em duas épocas diferentes. Nós temos a Avenida Central, que hoje em dia chama Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, como ela era antigamente, mais precisamente no ano de 1907. E atualmente, em 2009, essa mesma rua, que agora ela tem um outro nome, mas é a mesma rua, antes ela se chamava Avenida Central, agora ela chama Avenida Rio Branco. E agora a gente vê grandes arranha-céus, movimento, né? Então elas mudaram ao longo do tempo, né? Quantos anos se passaram entre uma imagem e outra? Uma é de 1907 e a outra é de 2009. Para eu saber quanto tempo se passou, eu vou fazer uma conta. De 2009, eu vou tirar o 1907 para eu descobrir quantos anos faz a diferença entre as duas fotos. Quanto tempo de diferença entre uma época e outra, né? Depois vocês vão escrever o que mudou na avenida. Aqui a gente vê as pessoas andando, né? As pessoas andando pela rua, as vestimentas. Aqui a luz ainda era de lampião e agora é luz elétrica. Então tem muitas diferenças. Agora são mais movimentadas, né? O que permaneceu? O que continua igual? Então vocês vão olhar aqui e vão ver que ainda existe vegetação, que continua igual, que é o ponto principal, né? Por que essa avenida mudou tanto? Anote as hipóteses. Por quê? Se modernizou, porque o tempo passou e aumentou o fluxo de pessoas. É uma avenida que é muito movimentada lá no Rio de Janeiro. E hoje em dia ela tem muitas construções. Então são hipóteses. Por que ela mudou tanto, né? Depois vocês vão virar a página 102. Por que as ruas mudam?
são muitos os motivos que as ruas e avenidas mudam. O crescimento da população, ou a mudança no modo de viver das pessoas que exigem mais moradias melhores, mais sofisticadas, supermercados, bancos. Assim, os casarões antigos com grandes quintais acabam sendo substituídos por prédios, residências altas, pequenos comércios, shoppings, etc. E o avanço tecnológico que modifica as ruas, energia elétrica, postes, fios, ou as antenas para os celulares, né? Então, tudo que vai modificando é o modo de viver hoje em dia, que é diferente do modo de antigamente, né? E daí nós temos mais uma foto, Avenida 7 de Setembro, na Bahia, em Salvador, em 1910. E a mesma Avenida 7 de Setembro, lá em Salvador também, né? A mesma rua, em 2011, na avenida, na verdade. Hoje em dia a gente vê que tem bem mais carros, bem mais ônibus, mais meios de transporte. E as ruas que eram bem tranquilas e silenciosas, agora são movimentadas, barulhentas, né? E a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, também, antigamente e atualmente. Como você percebeu, as ruas são lugares de passagem e se transformam de acordo com a história e as ações das pessoas que vivem, circulam e trabalham nelas. É bem provável que a rua retratada por Cândido Portinari, que eu mostrei para vocês lá em 1932, já não tenha mais a mesma paisagem do passado. A população da cidade provavelmente cresceu, o modo de viver das pessoas mudou e a rua pode não ter mais a mesma tranquilidade retratada pelo autor. Então, a gente viu, né, que mudou bastante. Hoje, nas atividades, vocês vão lá no caderno de vocês e vocês vão escrever um comparativo às ruas, como eram antigamente, as condições que eram, que não tinha energia elétrica, que era tudo mais tranquilo, mais sossegado, que as ruas eram de terra, e comparando com as de agora. Eu quero que vocês façam um paralelo, uma comparação, como eram e como estão hoje as ruas. Por hoje é só. Não se esqueçam de assistir lá o link que a professora deixou para vocês, que ilustra bem isso que a gente está conversando. E também de assistir ao Momento Leitura, tá bom? Super beijo, até amanhã!